Já repararam como na vida a gente tende a encarar o erro como um aprendizado, pelo menos depois de um tempo, né? Depois que a gente já pagou o preço por seja lá qual tenha sido o erro, a gente tende a olhar para trás e dizer assim, ah, foi bom, eu aprendi com aquele erro. Essa é uma máxima da vida, né? Vira até uma coisa nobre, né? Essa coisa de assumir os erros. Pois é, e por que a gente não se comporta assim na música? Se você é jovem, deixa eu explicar uma coisa para você. Antigamente, para você gravar um disco, para você ser artista, se você cantava, você tinha que saber cantar. Se você tocava, você tinha que saber tocar. Não tinha computador para consertar as coisas e para inventar sons. Gravar sempre foi uma tarefa bem complicada. Tanto é que durante bastante tempo havia uma distinção entre músicos de gravação e músicos da noite, músico de palco, porque nem sempre os músicos de palco tinham a precisão necessária para gravar. E nem sempre as pessoas que tinham a precisão para gravar tinham, sei lá, a aparência, a desenvoltura para ser músico de palco. É por isso que artistas solo do passado, como, sei lá, Michael Jackson, esses grandes artistas solos do passado, os discos eram perfeitos, né? Por quê? Porque basicamente as pessoas que gravavam aqueles discos eram profissionais de estúdio, altamente treinados para desempenhar aquela função. Agora, quando uma banda estourava e fazia sucesso, era bem comum ter pelo menos um, ou às vezes vários integrantes que não sabiam tocar muito bem, na verdade. E aí, para gravar era uma complicação, demorava meses para gravar um disco. Você ia no show, tinha um monte de erros, as pessoas erravam o tempo todo. Isso é até uma categoria de vídeos do YouTube, né? Pessoal que fica caçando erros de artistas durante o show, né? Mas a minha questão aqui é a seguinte, esses erros, que eu vou parar de chamar de erro e vou chamar de imperfeição, elas faziam parte dos discos. Tem muitas músicas aí do passado que têm imperfeições na gravação e a gente nunca nem sequer percebeu. Se você está assistindo esse canal, as chances de que você é guitarrista são grandes, mas mesmo que você não seja guitarrista, você deve ser músico ou gostar de música. Então eu vou te apresentar um erro que talvez você nunca tenha percebido e eu prometo que uma vez que você escuta, você não consegue mais desescutar ele. Bohemian Rhapsody, do Queen, tem um problema seríssimo de afinação. Esse aí, ó. Ouviu? O próprio Brian May, né, apontou esse erro aí. And then the piano comes back in. Nothing really matters. Nothing really... And I remember listening to it on the radio and thinking, the piano's gone out of key. What's gone wrong? Why is the piano sounding weird? É que nessa época aí você tinha poucos canais, então era bem comum você gravar uma parte dos instrumentos, depois somar todos eles em um canal para ganhar o resto dos canais da mesa de gravação e ir fazendo isso várias vezes. Às vezes esse processo era tão longo que as pessoas esqueciam de afinar o instrumento de novo. Então nesse caso aí pode ter sido que o piano tenha sido gravado em várias sessões e chegou no final ele já estava meio desafinado. O fato é que, assim, a gente nunca percebeu essa imperfeição aí, esse erro. Eu nunca tinha percebido, pelo menos até o Brian May apontar. A música tá cheia de episódios como esse daí, de erros que ficaram gravados pra história e a gente nunca se importou, porque fazia parte da obra. Só que a partir do momento que a gente começou a editar, a hora que o Pro Tools chegou, agora ninguém mais queria soar errado, né? Então foi uma maravilha, assim, pros produtores da época que tinham que ficar gravando, às vezes, bandas com músicos ruins. Era bem comum, né, as bandas terem músicos ruins, mas criativos e bonitos, né, e é por isso que eles faziam sucesso. Mas era bem comum o produtor, por exemplo, regravar as partes da banda com músicos melhores pro disco ficar bom, né. Aí quando pintou o Pro Tools e esse papo de edição, foi uma delícia para esses produtores, porque agora eles sabiam que eles podiam gravar aquele artista ruim pra caramba lá, que não sabe tocar nada, mas depois era só editar. Podia pegar aquela pessoa que não canta bem e depois usar um Melodyne, um autotune e fazer parecer que ela canta bem, né, pelo menos no disco. E aí o problema é o seguinte, a gente faz isso fortemente na música, a indústria faz isso desde os anos 90. E o que aconteceu é que, pelo menos duas gerações, imagina alguém que nasceu, né, nos anos 90, ou pior ainda, nasceu nos anos 2000, essa pessoa já nasceu num ambiente onde praticamente tudo que é feito é altamente editado. Então mesmo que a pessoa cante super bem, eles ainda vão lá e colocam um autotune, Melodyne, forte pra caramba, e fica aquela perfeição desumana,
cena, né? Mesmo que o baterista toque super bem, o pessoal vai lá e edita e coloca tudo no grid. E aí depois de colocar a bateria tudo no grid, pega o baixo e coloca tudo juntinho com cada subdivisão da bateria. Então assim, fica tudo perfeitamente desumano. Porque agora que a gente pode consertar as coisas, ninguém mais tem orgulho de errar. O Brian May não deixaria passar aquela desafinação na Bohemian Rhapsody se ele tivesse um Melodyne lá para consertar a afinação naquela hora, entende? And when it came to that bit, I thought, I'm not standing for this. So I got in and I tuned. And now when the piano comes in, it sounds perfect. Então agora, a partir do momento que você pode deixar todo mundo perfeito, ninguém mais quer ser imperfeito. E eu acho isso bem ruim pra música. Porque é o seguinte, é uma delícia você colocar a música no teu fone de ouvido e entrar no teu próprio mundo. Mas nada substitui a experiência de verdade. E você ir num show e assistir o artista ao vivo. E aí tem duas coisas que estão acontecendo. Quando o artista de fato canta ao vivo e a banda toca ao vivo, algumas pessoas acham um pouco estranho. Nossa, a pessoa não canta tão bem. E muitas vezes a pessoa canta bem, só que o que a pessoa está sentindo falta, o ouvinte, é a edição. E já para evitar isso, a segunda coisa que acontece, que é mais triste, é que muitos artistas têm feito shows dublados. Eu trabalhei na indústria durante um tempo e eu mesmo já fiz automação para artista famoso aí, que vocês conhecem, tá? Mas eu não vou falar por questões éticas, mas eu cansei de fazer automação de show. O que é automação de show? Imagina que o artista vai lá e ele tem, sei lá, 25 shows para fazer no mês. Cara, voz nenhuma aguenta 25 shows por mês. Quer dizer, talvez até aguente, mas assim, é muito arriscado. Então, sob a desculpa de poupar a voz, vários artistas fazem vários shows em playback. Só que não é qualquer playback. Pra coisa não ficar tão descarada, o que eles fazem? A maioria desses artistas modernos, eles fazem os shows com uma base pré-gravada, né? Então, todos os músicos estão com uma via de fone, onde eles estão escutando um clique para manter todo mundo no ritmo e também para fazer disparos de coisas que não estão acontecendo ao vivo. Por exemplo, você tem cordas na música e você não vai levar cordas pro show, então as cordas saem nessa base pré-gravada. Eu cansei de fazer automação da seguinte forma, de ter a voz do artista gravada, o show inteiro, e aí eu faço a automação que se comunica com o microfone do artista. Nas partes mais fáceis de cantar, nas partes que o artista de repente quer se comunicar com a plateia, nessas partes a voz da base pré-gravada tá no mudo e o microfone do artista tá aberto. Mas à medida que vai entrar aquela parte que exige um pouco mais da voz, enquanto o microfone do artista vai sumindo de volume, a voz pré-gravada vai entrando. É um crossfade que rola. Então sim, você já deve ter assistido vários shows em que vários momentos o artista ou a artista não estava sequer cantando e você acreditou. Bem-vindo ao mundo. É assim que as coisas estão hoje em dia, principalmente com esses artistas mais novos. Mas o meu ponto é, ninguém mais quer errar. Nenhum artista quer desafinar ao vivo, nenhum músico quer deixar aquela parte que ele errou o acorde ou aquela batida que o baterista errou ficar no disco, ficar na gravação. Se a gente pode consertar, a gente vai consertar. E aí no meio dessas coisas desumanamente perfeitas, eu cada vez mais sou apaixonado pelo jazz, que na minha opinião é a maior forma de expressão musical que você pode ter. E calma, não tô me referindo ao jazz estilo de música, e sim a linguagem, a forma de pensar, a forma do improviso. O jazz tem como base fundamental o improviso, a criação na hora. Quando você vai num show do Chick Corea, aliás, ia, né, infelizmente, você não ia esperando ouvir o que você escutou no disco. Você vai num show desse para ver o que vai acontecer, porque você sabe que todos os músicos ali vão estar tocando de improviso. Isso é parte fundamental do jazz, né? E quando eu falo jazz, então que fique claro que eu não tô falando só do estilo de música, mas principalmente da cultura, dessa forma de pensar, dessa forma de agir. E aí é o seguinte, quando você tá buscando, quando um músico tá improvisando, ele tá buscando o novo. E ao buscar o novo, você eventualmente vai errar. E isso se tornou algo tão interessante, o erro na busca, que virou até parte do vocabulário do estilo. A gente chama isso de outside. Quando a pessoa tá tocando outside, ela tá tocando fora do tom. Ela tá tocando errado. O erro virou parte do vocabulário. Eu costumo dizer isso para amigos e amigas leigas quando a gente tá em algum lugar e tem alguém tocando, que se a pessoa erra, as pessoas fazem uma cara feia às vezes, né, quem tá ouvindo, e eu digo, não, respeita, porque muitas vezes aquele erro ali é o artista se arriscando, tentando criar algo novo, tentando se expressar de um jeito novo naquele momento, e às vezes o erro acontece. É lógico que às vezes é só porque a pessoa é ruim mesmo e tá errando um negócio que ela até já ensaiou e não consegue tocar, né? Tem esse caso também, mas não é
desse povo que eu tô falando. Eu tô falando das pessoas que estão errando porque estão explorando o novo. É aí que tá o meu coração. Tem um documentário muito legal do Tony Bennett gravando um disco vários anos atrás. Tem participação lá de vários artistas grandes, John Mayer, não sei o que lá. E uma participação que me marcou muito foi da Amy Winehouse. Primeiro porque eu sou mega fã da Amy Winehouse. Eu chorei que nem criancinha quando ela morreu, porque essa mulher realmente marcou a minha vida musical, assim. Eu achei muito legal a participação dela no doc, porque ela tá super frustrada, porque ela erra. E pra alguém leigo, pode parecer que ela é ruim até. Pode parecer que, tipo assim, nossa, a Amy Winehouse não consegue cantar o negócio ali. Got to get it right. I'm not getting it right. No, you are. You are. It's getting better each time and you sound wonderful. Mas não. O Tony Bennett sabia tudo de jazz. Ele aponta isso no documentário. É lindo que ela tá errando ali, porque ela tá buscando, ela tá ali num momento de pressão com um artista que ela é fã durante uma gravação e ela não tá satisfeita em chegar ali e cantar algo que ela ensaiou. Não. Ela vai buscando, ela faz um take e não fica satisfeita com as escolhas que ela fez. Ela faz mais um e não fica satisfeita de novo. Por quê? Porque ela tá buscando se expressar naquele momento e ela tá buscando um som na cabeça dela e ela sabe, ela sempre para, interrompe e pede para fazer de novo porque ela sabe que ela pode fazer melhor que aquilo. She had that gift. She was a natural, true jazz singer. My life a wreck. You're making. Então, assim, aquilo ali é muito bonito pra gente que gosta de música, pra quem entende quais são os processos da improvisação. Aquilo ali é um momento muito bonito, reconhecido pelo próprio Tony, né? Ela errou porque estava buscando o novo. Acho que uma forma mais eficiente seria eu mostrar pra vocês, né? Pegar aqui a guitarra e vamos fazer um negócio de improviso aqui. Já que a gente tá falando de improvisação, vamos improvisar. Eu vou puxar aqui pra dentro da sessão do Logic um loop aqui, uma batera, deixa eu ver. Tá, puxei aqui um loop de batera e um baixo, ó. Eu coloquei o tom Lá menor, aí o baixo ele tá em Lá menor, então repare que ele tá, a harmonia que tá implícita aqui é Lá menor e Mi maior, né? Mi dominante no caso. Então eu já sei que se trata de uma convenção 5-1, né? O Mi é o 5, o 1 é o Lá menor. Não entende o que eu tô falando? Por enquanto não precisa mesmo. Mas tá vendo que, por causa do meu estudo, se eu tiver numa situação, num estúdio, num show, qualquer coisa, que as pessoas comecem a tocar isso daí, eu na hora já identifico onde é que eu tô, qual que é o tom que eu tô, né? Eu já sei então que eu não tô no mesmo centro tonal, né? Porque Lá menor, eu tô em Lá menor, mas em Lá menor, no campo harmônico de Lá menor, a gente não tem Mi maior, né? Por isso que eu sei que esse Mi, na verdade, é um Mi dominante, que tá preparando o Lá menor, né? Lá menor, Mi dominante. Pode ser alterado, né? Tá, já tô improvisando aqui. Então o que acontece? Escala de Lá menor, eu vou pegar a pentatônica como exemplo, ó. Tudo funciona nela, né? Fraseando. Beleza, aqui eu tô só em Lá menor. Agora eu vou adereçar o Mi dominante também e usar a escala que ele pede pra usar. Vou jogar uma alterada. Ó, errei, faz parte do processo. Tá vendo? Saiu meio sujo a frase ali. Tô experimentando. De novo. Né? Errei de novo. Tô buscando experimentar outra coisa. Opa! Gostei disso aqui, ó. Tá vendo? Eu gostei dessa ideia. Ficou mais ou menos. Eu estudo ela para fazer ela melhor.
Entenderam, né? Aí agora eu vou pegar, então, eu errei bastante, mas agora eu vou forçar o erro, porque eu quero experimentar tocar outside, tocar fora mesmo, tocar errado. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui não tá gostoso de ouvir nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Que tal isso aqui, ó? Péssimo também. Que tal isso aqui, ó? Todas essas notas têm uma coisa em comum, elas são horríveis. Quer ver elas ficarem boas? Primeiro essa daqui, ó. Já usei ela várias vezes, você percebeu, né? Ela tá aqui também, ó. Essa aqui também era ruim, né? Que tal as duas, então, ó. Viu como elas funcionaram? A outra era essa daqui, né? Ó, Pronto, funcionaram. Vamos pior ainda, vamos mais longe. Estamos em Lá menor, eu vou jogar a pentatônica meio tom abaixo. Tudo errado, né? Quer ver que eu vou fazer funcionar ela? Ó. Meio tom acima. Né? Meio tom acima. Ah, meio tom abaixo. Enfim, entenderam o que eu quis dizer, né? Eu tô errando um monte, eu poderia muito bem gravar isso aqui tudo de novo para tentar deixar mais bonitinho, para, né, fazer parecer que eu sei tocar melhor do que eu realmente sei, mas assim, como eu tô buscando essas coisas nesse momento, como eu tô improvisando, esses erros aqui fazem parte do processo. Então a minha sugestão aqui, deixa eu tirar essa base aqui que tá enchendo o saco. A minha sugestão aqui é, que tal a gente começar a ter menos vergonha desses erros, que nem a gente tem na vida, né? Ah, eu errei quando eu tomei aquela decisão. Ah, que nobre, ele tá admitindo os erros e crescendo com os mesmos. Pois é, admita os erros e cresça com os mesmos. Saiba que em cima desses erros, a partir desses erros, podem pintar coisas bem legais, como pintou algumas coisas aqui que eu achei legal, que eu sei que eu vou usar em algum momento da vida depois, ainda bem que tá gravando. Eu até fiz um vídeo falando sobre erros, esse aqui, se você quiser ver, depois eu recomendo, onde eu conto a história de um erro bem grave, na verdade, que eu cometi durante uma sessão de produção, mas graças àquele erro, a música ficou mais bonita. Eu não teria pensado naquilo se eu tivesse acertado. A música não teria aquilo se eu tivesse acertado. Ah, e aproveitando aqui o embalo, com base nisso que eu tava falando agora, nessa tocada cheia de erro que eu fiz aqui agora, eu tô gravando esse vídeo em comecinho de março de 2024. Acabou de rolar o Grammy e uma das artistas que ganhou Grammy foi a Laufey. E, para quem não sabe, a Laufey é uma artista nova que está sendo aí colocada pela mídia especializada como a nova cara do jazz. E assim, beleza, se você escutar o disco dela, você vai achar que é jazz mesmo. I get quiet when there's no one. Eu já escutei o disco, gostei, assim, tem coisas bem legais ali. Eu gostei muito da voz dela, eu já vi ela se apresentando ao vivo, ela é impecável, ela canta muito bem, ela toca direitinho. Ah, então como assim não é jazz, né? Porque, pô, eu ouvi o disco também, tem jazz, tem bossa nova. Mas bossa nova dura, de gringo, né? Mas tem. Mas por que não é jazz? Por causa daquilo que eu falei no começo do vídeo. Não é só o estilo de música, é a cultura, é a forma de pensar. E a Laufey, você escutar ela ao vivo, você vai perceber que quando ela puxa um solo de voz, por exemplo, é o mesmo solo que está no disco. E você pode ver em vários shows, ela já tem aí uma coletânea de apresentações, você percebe que em todas as apresentações ela usa as mesmas frases, ela canta do mesmo jeito. Na hora de fazer os solos de solfejo, ela faz os mesmos solos, ou seja, ela não está improvisando, ela não improvisa.
não tô dizendo que isso desmerece ela. Tem bastante gente que gosta de ir no show e ver o artista fazer exatamente o que tá no disco. Mas isso não faz parte da cultura do jazz. E ela, apesar de estar usando o vocabulário do jazz em várias músicas no disco, ela não aplica isso na vida real. Ou seja, ela não se permite errar. Não sei se é por isso que ela não aplica. Talvez ela simplesmente não saiba, não tenha acumulado conhecimento musical suficiente para improvisar ainda. E quando eu digo conhecimento, não é só estudar, né? Porque tem muito músico de jazz que não estuda, assim, formalmente falando. Mas eles estão na cultura, eles estão inseridos na cultura. Eles estão sempre batendo papo com outros músicos, né? Batendo papo com os próprios instrumentos. Então eles desenvolvem vocabulário para improvisar e para se expressar sem precisar saber da questão teórica e tal. É o que eu já falei outras vezes, né? Você pode muito bem falar, se comunicar, conversar e falar super bonito e não entender nada de gramática. É basicamente a mesma coisa. Então, assim, eu achei que valia a pena também citar esse caso aí. Parabéns pra Donna Laufey, que ganhou o Grammy, mas jazz, não é não. Então eu queria colocar essa reflexão aí na cabeça de vocês. Eu sugiro a gente fazer esse exercício aí, respeitar mais os erros, porque eles fazem parte da construção da expressão, né? E falando em erros, não cometam um erro de não deixar um like nesse vídeo, tá? Por favor, né? E se você não tiver inscrito no canal ainda, você tá errado, você tá errando. E não é um erro legal de improvisação, não. Então, caso não esteja inscrito, se inscreva, tá bom? E bora participar de muitos outros vídeos de improviso aí no futuro. Porque sim, todos os vídeos que eu faço aqui, eles não têm roteiro. Eu simplesmente ligo as luzes aqui, ligo a câmera e começo a falar sobre algum tema que eu gosto. Inclusive, talvez eu devesse começar a fazer roteiro para facilitar a minha vida na hora de editar, né? Mas eu não consigo. Da mesma forma que eu não gosto de ler partitura e executar o que já tá pronto, eu prefiro pegar a guitarra e buscar alguma coisa, eu também acho que eu nunca vou conseguir sentar aqui e ler um roteiro. Eu vou sempre sentar aqui e tentar me salvar na edição. Eu do futuro que me aguente. Bom, gente, é isso. Muito obrigado para quem ficou aí até agora e boa sorte aí nos seus próximos erros musicais, tá bom? Beijo pra vocês tudo e tchau!